Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora, com vocês, Aloísio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que Jesus nos conduza. Estamos de volta para o nosso encontro, estudando o livro que é o Espiritismo, no Luz na Penumbra, hoje, não é? Especialmente 27 de abril, que também é o nível de alguém aqui muito especial. Parabéns para você. Estamos com ele. Encarnado. Isto. Esperamos, presente, não é? Felicidades. Trazendo bolo sempre, claro, salgadinho para nossa alegria. Olá, muito obrigado. olá. Parabéns a Aloísio Guigino. Vamos nessa. E ele, o menino, Eduardo Araújo. Vamos Isso, lá. aqui, né, na expectativa do bolo, que não pode ser chocolate, porque a Miranda não gosta. A Miranda, safada. É ele que não come chocolate. Todo mundo acredita, pensa que sou eu. Miranda é o estômago dele. Ah, é? Miranda que leva a fama? Ah, é por aí. Tá não é? Vamos lá. Então, nós estamos no capítulo 2, que trata das noções preliminares de Espiritismo, ainda falando sobre comunicação com o mundo invisível, não é? E hoje a partir do item 49. Quem vai fazer a leitura? Você. Então vamos lá. A crítica, olha, esperamos, pedimos a Deus que o ouvinte esteja em paz, né, que tenha passado uma semana rica de lições com Jesus. Iniciando, a crítica malévola representou as comunicações espíritas como mescladas pelas práticas ridículas e supersticiosas da magia e da nigromancia. Se esses homens que falam do Espiritismo sem conhecê-lo se dessem ao trabalho de estudá-lo, teriam poupado esses desperdícios de imaginação, que só servem para provar sua ignorância ou má vontade. Olha, uma chamada na veia, né? Kardec está dando aqui. As pessoas estranhas à ciência cumpre nos dizer que, para nos comunicarmos com os espíritos, não há dias, horas e lugares mais propícios uns que os outros, que para evocá-los não existem fórmulas nem palavras sacramentais ou cabalísticas, que não se precisa para isso de preparação alguma nem de iniciação, que o emprego de qualquer sinal ou objeto material, seja para atraí-los, seja para repeli-los, não exerce efeito algum, bastando só o pensamento. E, finalmente, que os médios recebem as comunicações tão simples e naturalmente como se fossem ditadas por uma pessoa viva, sem que saiam do estado normal. Só o charlatanismo pode inventar o emprego de modos excêntricos e acessórios ridículos. O apelo aos espíritos faz-se em nome de Deus com respeito e recolhimento. É a única coisa que se recomenda às pessoas sérias que desejem entrar em relação com espíritos sérios. Então, sem fórmulas, não é? E aqui ele nos faz ver o valor e o poder do pensamento. Nós estudamos, falamos, nós pensamos, mas ainda não sentimos a profundidade do ato de pensar. Quando isso acontecer, tudo será mais proveitoso para nós. Eu digo sempre que na criação tudo é energia. E nessa energia nós podemos enquadrar também o pensamento. O pensamento é energia. Nós temos exemplos comprovados, certo, de energias pelo pensamento que são positivas e energias pelo pensamento que são negativas, e os efeitos que isto promove e provoca em cada coisa que nós estamos dirigindo essas energias. Existem experiências, inclusive, com vegetais, com animais e até com pessoas mesmo,
com relação a pensamentos, a essas energias que nós estamos emitindo e essas energias onde nós estamos imersos, porque tudo na criação é energia. Cada vez mais a própria ciência nos afirma isso. Na criação, tudo é energia. E o pensamento é energia. E vamos lembrar que a única liberdade plena que o homem tem é de pensar. Então, nós temos que unir o conhecimento da ciência com a proposta espírita para que nós vigiemos os nossos pensamentos, para que nós não emitamos energias negativas para qualquer ser, vivo ou não, porque existe também até experiência, certo, com a água, certo? Que é um japonês, né, o tal do Masaru Emoto, certo? Que fez experiências com água com relação a músicas, a pensamentos, a preces, etc., e os efeitos que isso promove sobre esse material. Então vamos unir, ou vamos procurar explicações que muitas vezes estão presentes na própria ciência, que nos traz aquilo que o Espiritismo nos afirma. A crítica malévola, como diz Kardec aqui, ela muitas vezes se baseia na falta de informação, né? Porque muitas práticas ditas espíritas não são práticas espíritas. Aquelas pessoas que se autodenominam espíritas e até colocam lá plaquinha espírita, mas elas têm uma conduta e uma prática, algumas vezes espiritualistas, outras vezes até de charlatanismo, enganam pessoas, né? Produzem falsas comunicações espíritas, falsas vidências, e isso é levado à conta de uma prática espírita. E evidentemente que a crítica malévola, ela não está nem aí para isso, ela quer mais deturpar mesmo. Então tem muitas, até mesmo casas espíritas, que prestam desserviço à doutrina espírita por terem nessa instituição práticas não condizentes e recomendadas pela doutrina espírita. Cabe realmente às pessoas, e aí realmente só o tempo e o estudo da doutrina, porque quem estuda a doutrina espírita não vai cair nessas ciladas. E mesmo vai ter a facilidade de identificar o que é verdadeiramente uma prática espírita e aquilo que não é, ainda que seja praticada por uma instituição que se diga espírita. Então o estudo é fundamental. Como dizia Allan Kardec, você que está aí nos escutando, se você tiver que presentear alguém com um livro, presenteie com o livro O que é o Espiritismo. Recomendação de Allan Kardec. O primeiro livro que se deveria ler antes de começar a se envolver mais com as questões espíritas. Porque o estudo, a leitura, vai fazer com que aquela pessoa que está adentrando neste universo do conhecimento da doutrina espírita, ela possa se precaver dos enganadores, né, daqueles que utilizam o nome da doutrina espírita para se aproveitarem, se beneficiarem de qualquer maneira que seja. Sim. A proposta dessa obra, O que é o Espiritismo, é justamente essa, né? Tratar dos pontos que geraram dúvidas ou que se apresentaram com uma necessidade de maiores esclarecimentos após a edição de O Livro dos Espíritos, que era a única obra existente quando da edição do O que é o Espiritismo. Então, mas continua valendo. Continua valendo. Continua valendo porque aqui é um resumo dos pontos mais fundamentais para o nosso entendimento da doutrina dos espíritos. É um resumo, tá? Um esclarecimento tratado com a visão, com o bom senso, com a objetividade, com a clareza do nosso codificador. Prontinho. Vamos entrar agora em outro tópico.
Fim Sim. providencial das manifestações espíritas, no item 50. Vamos nós que o Miranda está com preguiça, não quer ler. Não, você tem que oferecer seu magnetismo também. Tá bom. O fim providencial das manifestações é convencer os incrédulos de que tudo, para o homem, não se acaba com a vida terrestre, e dar aos crentes ideias mais justas sobre o futuro. Então, essas manifestações que nós vemos, diz Kardec, elas têm como fim, como objetivo, convencer aqueles que são incrédulos, de que a vida continua. Isso é fundamental, isso muda toda a visão do ser humano em relação a todo o conhecimento humano, né? As nossas ciências, sobretudo, que ainda são muito materialistas, elas irão se modificar profundamente com o convencimento, com a certeza do meio científico de que a vida não acaba com a morte. Nós sabemos disso, mas a ciência ainda não declara isso, né? E essa manifestação dos espíritos entre nós também tem uma proposta muito séria, que não é apenas de espetáculo, mas é de chamar a atenção que existe alguma coisa a mais. Eu tenho um amigo que não professa o espiritismo, tem outra filosofia religiosa, mas estava com um problema muito sério de saúde. E ele foi levado a um tratamento físico-espiritual e entrou cheio de dor. E após o tratamento não tinha mais nenhum sintoma de dor. Passou tudo. E aí perguntaram a ele: escuta, e aí, o que você diz a respeito disso? E a resposta dele foi muito clara, certo? E o que ele realmente sentia. Ele só disse o seguinte: aí tem. Aí tem, certo? Então é o despertamento. O fenômeno, ele tem como propósito, certo? Como fim providencial, o despertamento para a necessidade de melhor conhecer aquilo que nós estamos vivenciando, estamos presenciando ou estamos sentindo, certo? Então o fenômeno tem essa proposta, certo? Não é o aspecto, mas tem a repercussão moral, como nós lembramos aqui. E nessa repercussão moral está a busca do conhecimento que nos dará a força, vamos dizer, para enfrentarmos as dificuldades. Vamos lá, continuando aqui no item 50, Allan Kardec diz: os bons espíritos nos vêm instruir para o nosso melhoramento e avanço, e não para revelar-nos o que não devemos saber ainda, ou o que só deve ser conseguido pelo nosso trabalho. Se bastasse interrogar os espíritos para obter a solução de todas as dificuldades científicas, ou para fazer descobertas e invenções lucrativas, todo ignorante podia tornar-se sábio sem estudar, todo preguiçoso ficar rico sem trabalhar. É o que Deus não quer. Os espíritos ajudam o homem de gênio pela inspiração oculta, mas não o eximem do trabalho nem das investigações, a fim de lhe deixar o mérito. E aí que muitas pessoas acabam caindo, né, nas armadilhas de médiuns, de falsos médiuns e de espíritos enganadores, né? Porque eu vejo muitas pessoas que falam: eu quero que os espíritos me tragam respostas. Elas querem respostas objetivas, sim, a questões de ordem material. E conforme diz, isso aqui é muito importante para você marcar aí no seu livro e mostrar aí para todos aqueles que vierem com essa conversa, né? Que os bons espíritos, eles nos vêm instruir para o nosso melhoramento e avanço, e não para revelar-nos o que não devemos saber ainda. Porque as pessoas entendem que os espíritos têm que praticar aí a adivinhação. Tem que falar tudo da vida delas, falar tudo aquilo que elas acham que ninguém sabe, que o espírito tem que saber, para que elas acreditem. E os espíritos realmente sérios e bons não se sujeitam a isso. Sim. Além do que, os espíritos que estão interagindo conosco também não sabem tudo, não. Exatamente. Também não sabem Mesmo sendo bons espíritos, estão em aprendizado, tudo. né? Isso, também.
Então fiquem atentos aí, com muito cuidado com esses espíritos que saem falando tudo, né? Normalmente, como dizia Kardec, são os pseudo-sábios ou aqueles que são enganadores mesmo. Continuando aqui... E fechando esse raciocínio, vamos buscar aí a orientação de Jesus, que ele nos diz: ajuda-te que o céu te ajudará. Faça a sua parte que você será ajudado, amparado, orientado. E lembrando também a palavra de João, né? Não creiais em todos os espíritos. Antes verifiquem se são de Deus. São de Deus. É isso aí. Fiquemos atentos. Então, o terceiro parágrafo aí desse item 50, Kardec diz: se bastasse interrogar os espíritos para obter a solução de todas as dificuldades científicas ou para fazer descobertas e invenções lucrativas, todo ignorante podia tornar-se sábio sem estudar, todo preguiçoso ficar rico sem trabalhar. É o que Deus não quer. Então, quando ele fala isso, ele está dizendo exatamente o quê? A ciência iria acabar. Para que você ia estudar? Né? Para que você ia pesquisar vacinas, tratamentos, métodos cirúrgicos, novas medicações, se os espíritos já viessem e resolvessem tudo? E a nossa inteligência jamais se desenvolveria, atrofiaria. Não, você não teria a lei do progresso. Todo mundo sentava, os espíritos resolviam tudo, acabou, ninguém faz mais nada. Então, o próprio Jesus diz, né, até quando estarei convosco? Né? Jesus não veio aqui para resolver viver por nós, ele veio nos ensinar a viver. É completamente diferente. Então, ele termina aqui esse item 50 dizendo que os espíritos ajudam o homem de gênio pela inspiração oculta, mas não o eximem do trabalho nem das investigações, a fim de lhe deixar o mérito. Então, você que está aí, você está agora com um problema sério, com uma dificuldade, não sabe o que fazer, você pode e deve pedir inspiração aos bons espíritos. E aí, durante o seu sono físico, na noite de hoje, o seu anjo guardião vai conversar com você, vai te orientar. Durante o dia de amanhã, você vai ser inspirado a lembrar dessas conversas, mas a decisão será sua. Nenhum espírito vai chegar e ficar dizendo: não, vai pela esquerda, vai pela direita, não, agora vai em frente. Aí você não tem mais iniciativa para nada. Eu sempre penso, como eu vejo essa coisa, o seguinte: a espiritualidade nos aponta caminhos. Agora, aponta caminhos e diz assim: agora, vai e caminha. Que quem vai caminhar é cada um de nós. A criança, né? Vamos pegar o exemplo da criança. A criança, quando ela começa a andar, ela tem dificuldade. Ela cai, levanta, e aí a gente tem que ajudá-la. Ela bota o bracinho, a gente pega o bracinho dela, ajuda ela a levantar, mas você não pode. Se você pegar a criança e ficar levando ela no colo o tempo todo, ela nunca vai aprender a andar. Nunca. Então, as pernas dela vão atrofiar. Então, os espíritos não podem ficar nos carregando no colo o tempo todo. Eles nos ajudam, nos orientam, nos inspiram. Mas eles permitem que a gente, assim como a criança, a gente caia e aprenda a levantar. Quando a criança já tem uma determinada idade, a gente fala assim: levanta. Aí a criança vai lá, segura no sofá, segura em alguma coisa e ela percebe que ela consegue resolver o problema dela sozinha. Que ela não precisa ficar o tempo todo chamando o pai e a mãe para levantar. Ela caiu, ela já sabe que ela é capaz de fazer o processo adequado para que ela se erga novamente. E assim ela vai conquistando a independência dela e crescendo, aprendendo. Assim também os espíritos fazem conosco. Eles nos estimulam. Você caiu? Levanta, segura ali, se apoia aqui, vamos te ajudar, vamos lá. E a gente vai caminhando. Eu tenho comigo um pensamento que eu repito sistematicamente para mim, que diz assim: toda conquista demanda esforço. Sempre. Toda conquista demanda esforço. Então, queremos conquistar? Vamos fazer por onde? Vamos nos esforçar, vamos trabalhar. Então, esse esforço é que é o grande problema, né? Porque, conforme a questão 909 do Livro dos Espíritos, depois a 911 também, os espíritos nos chamam a atenção de que o nosso grande problema é não querer se esforçar. Eles falam lá claramente: quão poucos dentre vós fazem esforços. Na 911 do Livro dos Espíritos, eles dizem que nós dizemos que queremos mudar, mas a verdade é que isso está só nos nossos lábios, que
que no fundo nós não queremos essa mudança. E complemento dizendo que às vezes fracos esforços, né, poderiam mudar bastante a nossa realidade interior. Então, eu sei que é difícil, né? Talvez você esteja aí falando assim, mas eles estão lá falando porque é fácil para eles, porque eles não estão passando pelo que eu estou passando, pelas provações que eu estou vivendo. Todo mundo passa por provações, né? De acordo com as suas necessidades. De acordo com as suas necessidades. Então ninguém aqui tem que ficar disputando para ver quem é que sofre mais, né? Tem gente que fica, não, porque eu sofro mais, que não, o meu é pior. Não, cada um passa pelo aquilo que precisa passar. Conforme Jesus colocou, cada um teria que carregar a sua cruz. Mas os benfeitores espirituais deixam claro, e baseado na fala do Aloísio, que um dos nossos maiores problemas, segundo eles, é a falta de força de vontade, de querer se esforçar para vencer os problemas. E aí a pessoa vai na casa espírita, quer que os espíritos resolvam o problema dela. A pessoa vai na igreja, aí quer que Jesus resolva o problema dela. Vai no budismo, quer que Buda resolva o problema. Então a gente fica fazendo... Terceirizando a solução. Misericórdia. Eu agora lembrei de uma situação onde... Poxa, mas você é tão amiga da Miranda e passa por esse problema. A Miranda frequenta a sua casa e você está passando por tal dificuldade. Olha a ignorância. Olha o nível de ignorância. Deus, você não resolveu isso, não, Miranda? Sabe? Aí outro dia veio assim uma ideia, eu falei, meu Deus, em nome de Jesus. Olha, se é amiga da Miranda, então está fadada a muita dificuldade mesmo. Então, mas você vê, né, que as pessoas... Dr. Bezerra de Menezes, a gente lembra daquele caso do livro Loucura e Obsessão, do médium, né, que a filha dele estava desencarnando, a Sara. Sim. E trabalhava lá com o Dr. Bezerra, e o Dr. Bezerra, o médico tinha desenganado a filha dele, estava com difteria, era croup, né? E aí o médium fala com o Dr. Bezerra, você imagina, você fazer um trabalho de cura junto ao Dr. Bezerra de Menezes e sua filha morrer? E aí o Dr. Bezerra diz para ele que realmente estava previsto, que Sara deveria voltar, que era o momento certo, e tem toda aquela situação delicada. Ele diz que não conseguiria mais viver e trabalhar sem a filha dele. A história é um pouquinho longa, aconselho que vocês leiam, está nos últimos capítulos, acho que o último capítulo, se eu não me engano, os últimos, penúltimo e último, do livro Loucura e Obsessão. No final das contas, depois de apelar a Maria por algumas vezes, esse pai tem concedido o seu pedido, a filha dele é curada, só que anos depois ela acaba cometendo suicídio devido à fragilidade emocional dela. Então os espíritos sabem o que fazem. O fato de a gente ter a assistência de bons espíritos não quer dizer que nós estejamos livres de passar pelas provações da vida, até porque não seria justo, né? Basta você olhar a vida de Chico Xavier, de Madre Teresa, de tantos outros, de Gandhi, uma vida de lutas, e eram espíritos nobres, né, em relação ao trabalho do bem. Então nenhum de nós terá privilégio. Do próprio Dr. Bezerra de Menezes, a gente sabe que ele teve que fazer o sepultamento de em torno de 5 filhos, né? Então aí podemos perguntar como pode um homem como Bezerra de Menezes... E era íntimo de Maria de Nazaré. Íntimo de Maria de Nazaré, que dedicou sua vida a socorrer o seu próximo. Por que Maria de Nazaré, por que Jesus permitiram que ele tivesse que sepultar 5 filhos? Então a gente sabe disso tudo, mas quando é conosco, a coisa muda de figura, né? Mas que Jesus nos conduza, nos dê força e coragem para seguir adiante. Inclusive, a dificuldade é que faz com que haja o desenvolvimento da nossa inteligência e da nossa busca de dias melhores. Aí lembra Emmanuel quando fala para o Chico que algumas pessoas queriam a fé a preço de banana. É isso aí. Mas busquemos a conquista da fé gradativamente, lendo, estudando, meditando. E programas como esse eu tenho certeza que são muito importantes para todos nós refletirmos sobre isso que faz parte das nossas vidas. Muita paz a todos e até o próximo programa, se Deus quiser. Que Jesus nos conduza. Muita paz. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Muito bem, prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade, estamos chegando com o programa Luz na Penumbra, Revista Espírita Ano Ímpar, estamos em novembro de 1859, vamos hoje entrar aqui na leitura de um poema, não é? Que a gente já veio falando na semana passada, a respeito dos médiuns, aqueles que são médiuns sem o saber, não é? Conversamos bastante sobre esse tema. E vamos dar continuidade hoje, ainda aqui na companhia do meu parceiro Francisco de Assis. Seja bem-vindo, Chiquinho. Uma ótima noite a todos, que o Senhor nos conduza. Exatamente. Então vamos nós, né? Urânia, né? Fragmentos de um poema do Senhor Porry de Marcel. É isso? É isso aí. Então vamos nós. Diz assim: abri-vos aos meus gritos, véus do santuário, que o mal trema e o bom se esclareça? Uma luz divina me inunda e meu seio agitado. Em abundância dardeja a verdade. E vós, sérios pensadores, cujos trabalhos célebres prometem a luz e dão as trevas, que de sonhos mentirosos e de prestígios vãos embalais incessantemente as infelicidades humanas. Concílio de sábios, que tanto de orgulho inflama, sereis confundidos pela voz de uma mulher? Este Deus, que quereis do universo banir, ou que pretendeis loucamente definir, do qual vossos sistemas querem sondar a essência, malgrado vós se revela a vossa consciência. E tal que, se entregando a sutis debates, ousa o negar tão alto, o proclama tão baixo. Tudo por sua vontade nasce e se renova. É a base suprema, a vida eterna. Tudo repousa nele, a matéria e o espírito. Que vos retire seu sopro, o universo perece. O ateu disse um dia: Deus não é senão uma quimera. E filha do acaso, a vida é efêmera. O mundo onde o homem fraco, em nascendo, foi jogado, está regido pelas leis da necessidade. Quando o trespasse apaga os nossos sentidos e nossa alma, o abismo do nada de novo nos reclama. A natureza imutável em seu curso eterno recolhe nossos restos no seio maternal. Usamos curtos instantes que seus favores nos dão, que nossas frontes radiosas de rosas se corroem. Só o prazer é Deus, em nossos barulhentos festins, desafiamos a cólera dos móveis destinos. Mas, quando tua consciência, íntima, vingadora, insensato, te censura uma culpável embriaguez, o indigente repelido por um gesto desumano, ou o crime impune do qual sujas tua mão, é do seio escuro da cega matéria que jorra em teu coração a inoportuna luz, que repõe sempre seus grandes crimes sob teus olhos,
te apavora e te torna a ti mesmo odioso? Então, do soberano que tua audácia nega, sentes passar sobre ti a força infinita. E ele te acossa, te sitia, e malgrado teus esforços, se revela ao teu coração pelo grito do remorso, evitando os humanos, cansado de inquietação. Procuras das florestas a negra solidão. E crês, percorrendo seus selvagens desvios, escapar a esse Deus que te persegue sempre. Sobre sua pressa em farrapos, o tigre feliz dormita. O homem coberto de sangue nas trevas vela. Seu olhar está ofuscado por um horrível clarão. Seu corpo treme, inundado de um frio suor. Um ruído surdo e sinistro em seu ouvido troveja. Espectros ameaçadores o escoltam, o rodeiam. Em sua voz, que formula uma terrível confissão, se exclama com terror: graça, graça, ó meu Deus. Sim, o remorso carrasco de todo ser que pensa, nos revela com Deus nossa imortal essência. É frequentemente a virtude de um nobre arrependimento transforma um vil culpado em glorioso Marte. Os brutos separam a humana criatura. O remorso é a chama onde nossa alma se depura. E pelo seu aguilhão o ser regenera. Na escala do bem avança um degrau. Vai continuar, Francisco? Vamos lá. Sim, a verdade brilha, e do soberbo ateu, o sentimento audaz refuta o esplendor seu. O panteísmo vem expor, por sua vez, de um argumento vão a insensata aridez. Fascinados mortais por um sonho risível, onde ireis encontrar o grão ser invisível? Ei-lo diante de vós, o eterno grande todo, tudo lhe forma a essência e ele resume ao todo. Deus resplende no sol, verdeia na folhagem, ruge pelo vulcão e trovoa na voragem. Floresce nos jardins, pelas águas murmura, suspirando na voz das aves com ternura. E dos ares a cor faz diáfanos tecidos, é ele que nos anima os órgãos entretidos. É ele que pensa em nós, cada ser mais diverso. Tudo, pois, é ele mesmo, esse Deus é o universo. O que mostrar-se Deus a si mesmo contrário, é ovelha e lobo, rola e vibra, tão vário, e se faz, vez por vez, pedra, planta, animal. Combina-se o seu ser, ora ao bem, ora ao mal. Corre todos os graus, desde o bruto ao arcanjo. Ser ele luz e lama, é antítese de arranjo. Ele é bravo e covarde, e pequeno e gigante, imortal e mortal, verídico e farsante. É ele, ao mesmo tempo, a vítima e o agressor, que ora rola no crime, ora cultiva o amor. Lamitrier e Platão, o Marco Aurélio e Nero, e Sócrates o sábio e Mélitus é Vero, que possa ao mesmo tempo o bem e o mal vestir. Ele mesmo se afirma e nega definir. E contra a própria essência afia o gume eterno, se volta ao paraíso e se condena ao inferno. Invoca o nada e assim por acúmulo de injúria. A própria obra maldiz com sua voz em fúria. Oh não, 1000 vezes não,
Tal dogma monstruoso jamais pode nascer num coração virtuoso, imerso em seu remorso, onde o crime se expia, o temerário autor da doutrina doentia, no seio do prazer sentiu apavorar, ante a imagem de Deus que não pode negar. E para se eximir blasfêmia da blasfêmia, ele a uniu a este mundo e fez-se-lhe alma gêmea. Ainda bem que o ateu, oprimido e atormentado, ousando negar Deus, não o faz degradado. É interessante, vamos dar uma paradinha aqui, que a gente leu bastante, é que a tradução que você está usando, ela está mais... né? Compacta, né? Tá. E aqui eu estou usando, do livro que eu estou usando aqui, tá? Ela não está... Ela tá uma tradução feita, enfim, eles foram, né, jogando as palavras, pois aí eu percebi que a tua leitura tá mais, né, condizente, tá? Mas vamos lá, vamos tentar aqui continuar trazendo, ainda tem muita coisa, o poema não acabou, tá só no início, né? Tem muita coisa aqui, eu vou ler mais um pedaço, tá? E aí já vai dar para a gente perceber que tem uma diferença de um livro para o outro, né? De uma situação para outra, tá? Deus, que a raça humana procurou sem cessar. Deus que quer ser adorado e não ser conhecido. É dos seres diversos o princípio e o fim. Mas para subir até ele, qual é, pois, o caminho? Não é a ciência efêmera miragem, que fascina nossos olhos com sua brilhante imagem, e que, enganado sempre um poderoso desejo, desaparece sob a mão que pensa o agarrar. Sabe os amontoais escombros sobre os escombros, e vossos sistemas vãos passam como sombras. Quer dizer, eles usam palavras aqui diferentes nas traduções, e aí perde um pouquinho daquela coisa de você casar... Da rima, né? Da rima, né? E tudo mais, tá? Mas, vamos lá, vamos dar continuidade. Este Deus que sem perecer nenhum se pode ver, cuja essência encerra um terrível poder, mas que para seus filhos nutre um amor terno, a menos de o igualar, tu não podes o compreender. Para se unir a ele, para o reencontrar um dia, a alma deve tomar emprestadas as asas do amor. Lancemos ao vento o orgulho e as cinzas da dúvida. O próprio Deus aos crentes aplainará o caminho. Seu amor infinito jamais se afastou. A alma que o procura com sinceridade e que, esmigalhando nos pés riqueza e gozo, aspira a se confundir com a sua pura essência. Mas este Deus, que quer bem ao coração humilde e piedoso, que bane de seu seio o déspota orgulhoso, que se revela ao sábio, que se abandona ao prudente, como um amante ciumento, não sofre nenhuma partilha. E para o contentar, é preciso aos prestígios mundanos opor constantemente inflexíveis desdéns. Felizes, pois, seus filhos que, na solitude, do bom, do verdadeiro, do belo, fazem seu único estudo. Feliz, portanto, o homem absorvido inteiramente no triplo clarão desse divino foco. Vou repetir, no triplo clarão desse divino foco, no meio das tristezas, cujo cortejo sobeja, sobre o círculo limitado de nosso pobre mundo, semelhante ao oásis que floresce no deserto. O tesouro da fé para a sua alma está aberto. E Deus, sem se mostrar, no seu coração se insinua, e ele verte uma alegria ao vulgo desconhecida. Então,
Com seu destino, o sábio está satisfeito. Com uma calma inalterável, guarda o benefício de um céu constelado, quando a noite o cerca. Sobre sua cama pacífica, ele adormece e saboreia, nos sonhos brilhantes com os quais se embriaga seu coração. Continua aí, Francisco. Um celeste antigozo de suprema unção. Tua alma, que tem sede ardente da verdade, da criação quer sondar toda a profundidade? Como um pintor, primeiro apronta a tua mente, a tela que o pincel irá tornar patente. Do eterno tudo sai por sua luz natura, mas sem se confundir com a sua criatura, que tendo recebido o Espírito dos céus, é livre de falir ou de elevar-se a Deus. Obra de sua mente ou de sua palavra, parte cada criação do seu seio e lavra, num círculo sem fim e de leis imutáveis, com destino escolhido e fins realizáveis. Como artista Deus pensa antes de produzir, assim o que produz poderá destruir. E fonte perenal de cada ser diverso, dos astros que semeia a luz pelo universo. Deus, o enfrene poder de sua vida eterna, as suas criações transmite uma luzerna. O livro ou quadro, então, pelo artista criado, é inerte produção jamais imobilizado, mas o verbo de luz, vindo do Onipotente, destaca-se e o faz por si próprio existente. Sem cessar se transforma e nunca é perecível. Do metal se projeta o espírito invisível. O verbo criador adormece na planta, sonha no animal e no homem se levanta. De degrau em degrau, a descer e a subir, se agrega a criação em sublime fulgir. Do éter, na ondulação formosa, imensa cadeia, que na pedra começa e no arcanjo se alteia. Obedecendo às leis que regem atos seus, cada ser se aproxima ou se afasta de Deus. Seja que ao bem se dá ou quem o mal atraiu. Cada ser racional por si se eleva ou cai. Ora, se o homem habita na atmosfera do mal, rebaixa-se ele em crime ao nível do animal. Em anjo se transforma em homem puro. Esse anjo, de degrau em degrau, pode tornar-se arcanjo. Em seu trono brilhante, esse arcanjo assentado, seu caráter real estará conservado. Ou de seu brilho, a luz própria, a onipotência, bem pode assimilar uma perfeita essência. Mas de um arcanjo assim, no celeste esplendor, a Deus se reuniu por excesso de amor. Mas outros, invejando a glória soberana, no fascínio do orgulho, este pai da ira insana, tem querido julgar os decretos de Deus e na noite emergir dos escaninhos seus. Esse Deus, cujo olhar em pó se tornaria, somente se abrasou com a luz que ele irradia. Tornados depois pelo universo errante, sempre assaltados são de remorsos e antes. Esses anjos, sem norte e em audácia funesta, não ousam mais do céu mostrar-se numa fresta, e a vergonha, aguçando o aguilhão mordaz, lança o seu coração às vascas infernais. Enquanto o homem de bem,
as provas cumpridas, se eleva ao paraíso em glórias incontidas. Todos os mundos, pois, semeados no infinito, que ferem o teu olhar com o seu fulgor bendito, e que rola no espaço da vaga, e que rola do espaço a vaga universal, há espíritos também na escala espacial. Vários globos que estão quais focos luminosos, são abrigos de luz celestiais e grandiosos, onde vagam no espírito em plano distanciado as multidões em luz de espíritos graduados. Há mundos de pureza e mundos em deslizes, reinam sem objeção sobre os mundos felizes. 3 cetros divinais são honra, amor, justiça, da ordem social cimentado a premissa. E amados sem cessar pelos seus habitantes, constitui penhor de venturas constantes, de outros globos girando em lôbregas vertigens, não aprovados são os anjos nas origens. Esses mundos que enfim sofrem sua desgraça pelas suas, trocando as leis de Deus sem jaça. E sobre o solo seu brama horrível tormenta, no qual a multidão impura se lamenta. Nosso globo, noviço, em seus passos primeiros, até hoje flutua entre esses 2 roteiros, ultrajando a moral e a própria natureza, quando o mundo do crime excede em defesa. Quando o povo mergulha em prazeres frementes, os ouvidos fechados dos profetas videntes, que o verbo divino, o mais ligeiro traço, neste mundo se apaga em seguido de baço. Continua, Renato. Pois é, não sei se vai dar tempo da gente terminar, falta um texto grande ainda, né? Falta um texto grande ali, já estamos perto ali, faltam 3 minutos para acabar. Não vai dar tempo da gente terminar o poema, está quase acabando, mas ainda temos aqui 1,5 páginas para ler. Não vai dar tempo da gente terminar hoje, a gente vai terminar o poema no próximo programa, tá? Interessante, né? Como é que o Espírito, meu Deus, foi ditando tudo isso, né, Chiquinho? Pois é. E como disse Allan Kardec, né? Médium. Se ele não tivesse conhecimento da doutrina espírita, nem por isso poderia se dizer que ele não teria contato com uma doutrina, né? Porque fundamenta-se de tal forma, até pelo que é falado, com palavras que nós vemos no próprio Livro dos Espíritos, né? O Evangelho, nós temos essa relação. E a questão da rima que a gente falou, porque em algumas traduções tem outras palavras que entram aqui, e aí às vezes a rima ela não vai logo no versículo seguinte, a rima vai aparecer no 3º versículo, né, que é no caso desse livro que está comigo, né, e de onde o Francisco está fazendo a leitura está bem melhor colocado, né, mas está dando para a gente entender que ele está falando de Deus na nossa vida, de Deus em tudo, né? Da presença de Deus, né? Falando de todas essas situações. E além de falar de Deus, do Espírito, né? Que faz as suas escolhas e com ela sofre pelas escolhas que realizou, e depois vai ter como o objeto a sua mudança, a sua transformação, né? Exato, perfeito, né? Bom, semana que vem nós vamos continuar a leitura, tá? E aí a gente termina, vamos entrar numa outra fase também aqui da Revista Espírita, né? Falar sobre o senhor Swedenborg. Swedenborg. Swedenborg também tem um texto imenso para a gente ler. Né? Comunicação do senhor Swedenborg. Tem uma série de questões aqui importantes para a gente trazer na próxima semana. Vamos terminar o poema, né? Não deu para fazer tudo num programa né? Mas é assim mesmo, tá? Ok? Bom, lembrando então, o Clube da Fraternidade, né? Tem um telefone que também serve de WhatsApp, que é o 21 3386 1422, tá? Para você, né, fazer parte aí desse clube, né?
se associar e continuar ajudando a Rádio Rio de Janeiro aí a levar essa mensagem, né, consoladora a tantas e tantas pessoas que precisam, que necessitam. Faça parte do Clube da Fraternidade, ok? Meu amigo e parceiro Francisco de Assis, muito obrigado mais uma vez pela tua participação, pela tua presença aqui comigo, né? Porque aí eu, Renato Souza, sozinho não ia dar certo. Um poema bem extenso. Pois né? é, com certeza, tá bom? Mas próxima semana a gente está de volta. Grande abraço a todos. Valeu, Chiquinho. Uma ótima noite a todos. Boa noite. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.